Olá, olá para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e está começando mais um Além do Cast para você, que maravilha. Ao meu lado aqui, Camilo Manfredi. Tudo bem, Tripodi? Tudo certinho, meu cara. E você? Graças a Deus, estou ótimo. Ótimo. Muito bem. Mais um episódio. Você vê, incrível, né? Incrível. E hoje é um assunto... 19º, né? 19º, se não estiver enganado. 19º. 19º episódio Estamos voando, da temporada. hein? Tá voando. Tá voando, muito Junto rápido. com o ano. Junto com o ano, Tá exato. passando tão rápido quanto o ano. Passou muito rápido, né, cara? E só assuntos ali engrenados, assuntos importantes. Hoje verdade. não é diferente. É verdade. Assunto que praticamente a gente gosta bastante. Eu sou fanático. Diretamente envolvidos no assunto, né? Exato. Exatamente. E antes agradecer a galera, 2 recadinhos. Boa. Primeiro, prêmio MPB. Opa. Né? Agradecer Quem votou, né? toda a audiência que votou na gente. A gente não foi para a segunda fase, mas ficamos numa boa colocação. Exatamente. Então agradecer você que votou ali na gente no prêmio Melhores Podcasts do Brasil. Ficou muito bacana, né, Fiquei Camilo? muito feliz de ver. Pô, eu também, cara. Pô, Eu a hora fiquei que eu vi, surpreso. Fiquei surpreso. Então, muito obrigado a toda a audiência que votou. E Verdade. aproveitar que você chegou agora, larga o dedão aí na curtida, no comentário, deixa aí sua pergunta, a sua sugestão, é muito importante pra gente. E se você está nos ouvindo, nos classifique aí também no Spotify, que é muito importante pra gente. Como eu sempre falo, 5 Camilo, estrelinhas, né? não somos Uber, mas gostamos de umas 5 estrelas, tá? Coloca umas 5 estrelinhas pra gente lá, que é muito importante, isso renova o nosso ânimo para trazer sempre mais gente importante e assuntos bastante relevantes, tá bom? Bom, dado aqui os recados iniciais, vamos para o convidado de hoje? Vamos lá, um prazer. Tá em suas mãos agora, vai lá. Vamos lá, bora lá. Ele é um administrador de empresas que começou sua carreira como auxiliar administrativo, lá atrás. Aí depois ele foi gerente financeiro, diretor financeiro, relações institucionais, gerente de projeto e atualmente é o CEO da Golaço. Opa! A Golaço é uma empresa especializada em marketing esportivo e produção de eventos. A Golaço participa da organização de diversos torneios esportivos nacionais e internacionais. Olha Então, só. não só aqui, mas internacional também, em várias modalidades. Ó, que legal. Como beach tênis, futevôlei, tênis, futebol, vôlei de praia, beach soccer, golfe, corridas de rua e Caramba, vôlei. quanta coisa. Incrível, né? Incrível, sensacional. Eu achei Então, sensacional. para bater esse papo com a gente hoje, senhoras e senhores, vamos receber aqui Anderson Rubinato. E aí, pessoal? Seja muito bem-vindo, cara. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Eu agradeço o viu, convite. Vamos falar de esporte, né? É, exatamente, Esporte é bacana. cara. Vamos falar de esporte, que é muito importante. Antes, eu queria que você desse uma prévia. A gente gosta muito de falar de carreira aqui também. Cara, como que foi marcar esse golaço, né? Antes de marcar esse... Pô, essa aí, ele deve ouvir muito isso, essa cara. você- Me desculpa, você não me aguentei. Né? Cara- Como é que foi isso, assim? Porque dá pra ver que a sua trajetória tem ali uma parte financeira e, de repente, um mundo esportivo. Como é que foi isso, cara? Pois é, essa é uma coisa que eu sempre respondo e que surpreende muita gente mesmo. Porque eu jamais, diferente da grande maioria que trabalha com esporte, eu jamais imaginava que iria trabalhar com esporte. Eu foquei minha carreira na parte financeira. E quando eu cheguei no Hospital Bom Clima, era já de uma função ali financeira, administrativa, e estava super descontente. Era um hospital da minha família ali, eu estava super descontente com o ambiente, tudo, com as coisas que estavam acontecendo. Claro. E não sei se vocês são dessa geração aí, mas naquela época a gente recebia documento por fax. Opa, E eu tava usei esperando. fax. Usou? Usei. E eu tava esperando uma oportunidade para conversar com uma das pessoas que eu tinha consideração no hospital, que era o Dr. Fábio, que eu queria sair do hospital. E eu recebi um documento gigante, que eu não tinha a menor ideia do que se tratava. Organizei esse documento e levei pro Dr. Fábio e falei, ó, tô decidido a sair do hospital, tal, vim te agradecer. Ele falou, tá decidido mesmo? Tô. Ó, isso aí é o contrato da Confederação Brasileira de Tênis com os Correios. Olha que legal. Vai pra lá e toca esse contrato pra mim, porque eu sei que você é um cara legal e tal. Foi assim que eu caí no mundo do marketing esportivo. Fui pra Confederação Brasileira de Tênis. O primeiro contrato, na época ali do boicote do Guga, do Fininho. Sim, Tinha entrado, o presidente tinha entrado por intervenção. Então era um contexto que precisava muito mais da parte administrativa e financeira do que exatamente da produção de eventos. Só que eu entrei na famosa roubada, né? Onde você chega num lugar onde tem um endividamento enorme e um contrato de patrocínio que é a única fonte de renda da entidade para tocar o esporte, ali o tênis. Isso foi em 2008. E aí nesse desafio eu acabei tendo que fazer de tudo, né?
para fazer a coisa acontecer, você sai de trás da mesa e fui produzir evento, fui montar quadra, fui entender tudo como funcionava, porque senão você não entregava o contrato. E aí, botar a mão na massa. E aí foi desse jeito que eu fui parar no marketing esportivo. Aí comecei a estudar, comecei a me interessar, né? Comecei a ver que é um mercado que é carente de bons profissionais. Você vê desde os grandes clubes que movimentam milhões, até as entidades esportivas, federações que não têm tanto recurso assim. Tem muita gente despreparada trabalhando nisso. Então eu comecei a ver naquilo uma oportunidade de fazer direito, né? E aí ao longo da trajetória, fui passando por empresas da confederação. Eu fui para uma empresa chamada Coque Tavares, que era uma empresa, era uma potência do esporte, né? Tinha muito tempo, muito horário na Globo, muito produto na época. Trabalhei lá durante um tempo e sempre escutando falar que o dinheiro estava no futebol. Lá a gente fazia muita coisa de beach soccer, beach tênis, o próprio tênis, que era no DNA da empresa. Claro. Tive muito case bacana lá, muita coisa legal, aprendi muito. Mas escutando sempre falar que o futebol é que tinha o dinheiro. E aí eu recebi um convite de ir para a Sport Promotion, que era a empresa que tinha os direitos da Série A do brasileiro, que tinha negociava muita proposta de futebol, muita coisa de direitos de imagem. Só não mexia com agenciamento de atleta, mas o restante, todas as nuances ali do marketing esportivo tinha na Sport Promotion. E foi uma baita escola para mim, até eu decidi empreender e abrir a Golaço. Pô, que legal, cara. Uma história e tanto, e é bacana disso, porque assim como as demais coisas que acontecem na nossa carreira, você vai acompanhando a trajetória, vai entendendo esse universo, como você falou, cara. Imagina ali você chegar num ambiente que você tive que sair atrás da mesa, entender ali, e aí você vai começando a ligar os pontos. Pô, tá faltando isso, ou talvez eu possa fazer dessa maneira. E aí, a criação da Golaço, quando foi que você deu esse start? Cara, foi um processo bem natural, assim. Foi uma coisa muito... Eu já vi que eu tinha domínio sobre o produto, né? Fazia atendimento a cliente, assim, sempre fui muito franco na parte comercial, assim, muito fácil de lidar com relação a entregas, contrapartidas, o que é possível, o que não é possível. Tinha todo o back-office da parte financeira, da parte de produção, por essa trajetória. E aí para mim foi muito natural. Falei, olha, tá no momento... sempre tem aquela dúvida, né? Na época eu era diretor de uma empresa, uma série de benefícios, uma série de prestígio, né? Sim. E aí empreender, começar com um negócio novo. Mas eu pensei, poxa, eu quero fazer as coisas do meu jeito. E muitas vezes numa corporação maior, numa empresa grande, que tem os seus vícios. Né? Era uma diretoria já mais envelhecida. Então o que acontece? Eu não tinha muita liberdade, né? Então, foi uma decisão natural, cara. E graças a Deus, eu costumo dizer que não teve um mês que não foi melhor em todos os sentidos. Tanto no que diz respeito à parte profissional, a realização profissional, a vontade de fazer as coisas, e como financeiramente também. Foi muito bom. E, pô, tô nessa trajetória bem, graças a Deus, sem problema nenhum. Pô, que bacana. Para provar também que não tá só no futebol. Não. No dinheiro. E isso é importante falar, legal, né? Porque ali quais a gente pode pontuar, assim, a gente consegue pontuar algumas frentes principais, assim como beach tênis, o tênis. Estrutura, né? Exatamente. Como que vocês se organizam hoje? Quais são as principais frentes? Então, a Golaço hoje, ela tem vários ramos de atuação, né? As principais frentes de negócio. Tem a organização de eventos, que é quando a gente idealiza um produto e aí vai comercializar esse produto, vai produzir esse produto, vai trabalhar ele por um tempo. E aí entram essas propriedades que você falou, uma corrida de rua, um torneio de beach tênis, um torneio de tênis, golfe, qualquer produto que você vá do começo ao fim. A gente tem um braço também que é o agenciamento que a gente faz para as empresas. Então as empresas querem investir em esporte e elas procuram a gente para entender quais são as melhores oportunidades, que é uma assessoria que a gente vende para as empresas. A comercialização de produtos de terceiros. Então, por exemplo,
O Corinthians tem uma propriedade, o Palmeiras tem uma propriedade na camisa, a gente assina um acordo e vai tentar colocar esse produto no mercado e vender por um agenciamento. E o último segmento que tem sido assim bem próspero, né, lá para Golaço, é o atendimento às bets, né, os sites de aposta. Sim. Nossa, que hoje estão né? que hoje estão injetando muito dinheiro no futebol, principalmente. Então a gente assessora eles tanto com busca de embaixadores, planejamento de como usar o esporte como ferramenta de captação de apostadores, Sim. Até a gestão das mídias sociais deles, da forma como eles se posicionam no mercado, né? Pô, que Uma bacana. assessoria. Então, assim, tem bastante ramificação, Sim, né? sim, é bem do completo. que fazer numa agência de marketing esportivo. Mas o que eu mais gosto, e a coisa que é mais que a empresa mais evolui, é a questão da idealização de projetos e comercialização, né? Hoje a gente está muito envolvido com os esportes de areia, porque a gente entende que é uma modalidade interessante, uma modalidade que está crescendo bastante e que tem um público muito legal, né? Sim. E a gente tem alguns produtos que tratam desses temas. Eu estou falando de beach soccer, futevôlei, beach tênis, e é um mercado que tem crescido bastante. Exatamente, é isso que eu ia te perguntar. Como que você vê esse crescimento? Porque até então, assim, para as pessoas, como você falasse de futebol de areia ou qualquer esporte ligado à areia, era algo muito distante. Sim. Era algo que você nunca imaginava fazer. Cidade, né? Exato, onde que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Não, imagina. E hoje parece que não se inverteu, mas pelo menos chegou ali, está igual essa briga, esse espaço de futebol na areia, no asfalto, na quadra, enfim. Como que você enxerga essa evolução? Porque, pô, muita coisa, até o Jorginho, né, que o beat venceu, veio muito com essa ideia. Então teve uma evolução muito grande em relação a isso. Então como é que foi acompanhar isso? Imagino que você realmente acompanhou a evolução e isso foi muito bom para Golaço. Então como que você enxerga isso e como foi também trabalhar com essa evolução? Porque eu imagino que abriu também muitas portas, né? Sim. Cara, isso tem a ver com um fenômeno que foi triste, né, para a humanidade, que é a questão da pandemia. Durante a pandemia, principalmente nas grandes cidades, as pessoas tinham muita dificuldade para encontrar lugar para praticar esporte. E quando veio aquela coisa, começou a melhorar o cenário, né? Não sei se vocês lembram, mas teve uma melhora de cenário e depois uma piora. Quando teve aquela melhora, os esportes de areia conseguiram aprovar um protocolo de prática de esportes de areia, que como era uma quadra a céu aberto, no máximo 2, 3, no máximo 4 pessoas ali, mantendo uma tinha distância. Um distanciamento e tal, ainda tinha aquela coisa de limpar a bolinha, limpar a raquete, coisa e tal, mas conseguiu continuar crescendo. E aliado ao fato de que as pessoas estavam enclausuradas, e esse esporte, cara, ele dá aquela sensação de pisar na areia, de liberdade, remete a uma coisa que, principalmente aqui em São Paulo, né, todo mundo liga a ida à praia a um negócio relaxante. Né? Então, cara, aquele ambiente, ele tem essa memória afetiva que ele resgata na pessoa. E isso contribuiu demais para o crescimento do beach tênis e do futevôlei, essas modalidades que ainda estavam ali em construção. Hoje a gente já vive um momento mais de consolidação disso, né? Principalmente nos eventos. Isso. Nos eventos de alto rendimento, né? Então você pega, por exemplo, as principais competições onde uma dupla de futevôlei vai fazer um calendário ao longo do ano. Já está no momento de consolidação disso, de trazer patrocínio, de conseguir pagar uma premiação melhor, né? E aí cada modalidade ela tem o teu time de desenvolvimento, né? O beach tênis, por exemplo, ele está num nicho, você citou aí o Jorginho, né? Tá num nicho de uma galera que tem um pouco mais de recurso, uma galera que consegue enxergar na modalidade uma possibilidade de fazer networking. Eu costumo citar isso como exemplo. Eu organizo as principais competições de beach tênis e, assim, eu ganhei muito mais dinheiro fora da quadra, conhecendo pessoas e fazendo negócio com pessoas, porque o público que joga é uma galera jovem, empreendedora, uma galera que tá com um pensamento diferente, por exemplo, do golfista, do tenista, que já é um cara mais sênior. Então, para quem está começando, para quem tá começando, pensa naquilo como business, entrega um networking muito interessante.
E não acaba, o programa não acaba na quadra, né? Geralmente o cara vai lá, toma uma cerveja depois, você cria um ambiente muito legal. Verdade. Então, nesse sentido, é uma modalidade que entrega muita oportunidade. Olha só, cara, que bacana, é interessante isso, né? Porque muitas pessoas não param para fazer essa reflexão, né? Muito legal. E no ramo de esporte, você falou muito também sobre essa produção de eventos, tanto nacional e internacional. Eu queria que você falasse um pouquinho como é a experiência, como é esse mercado também, para quem não entende, também para quem tem curiosidade de saber. Quais são as dificuldades, assim, como você vê também esse avanço? Porque muitas pessoas às vezes participam ou às vezes não têm noção de como funciona esse universo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A principal virtude que a pessoa precisa ter um bom planejador, ser um bom planejador para fazer, idealizar um evento esportivo. Por quê? Porque tirando os grandes eventos, e o nosso país é carente de investimento em modalidades mais, né, que precisam ser trabalhadas. Então, o que acontece? O cara precisa planejar muito bem que tipo de evento ele vai fazer, como ele vai comercializar, quais são os seus custos, se ele consegue operacionalizar aquilo sozinho, se ele precisa trazer parceiros. Fechar a conta, né? Exatamente. E esse é o grande... a grande virtude da Golaço tá aí. Porque essas duas empresas que eu citei para vocês que eu trabalhei foram empresas que acabaram falindo. Então eu costumo dizer que eu aprendi por contraste. Então eu vi o jeito errado, de fazer e falei, cara, quando eu abrir a minha empresa eu quero fazer do jeito correto. Então hoje a gente tem muito cuidado. Quais são os produtos que a gente entra? Onde que estão as nossas garantias financeiras? Será que eu posso adquirir determinado evento? Será que esse meu mercado ele consegue absorver o tamanho de cota de patrocínio? Porque é uma ciência que não é muito exata, né? Você não vai encontrar aqui, se você dá um Google, você vai encontrar várias formas de fazer um plano de venda de evento. Mas na hora de precificar esse plano, na hora de saber se aquela cota ela vale de fato aquilo, tem uma ciência por trás disso, tem estudo por trás disso, tem dados que alimentam isso. E à medida que você vai se preparando, que você vai aprendendo e vai também estudando, você consegue discutir com o mercado publicitário, com o mercado de patrocínio, com os intermediadores ou com as próprias marcas, você consegue discutir com propriedade. Hoje, quando eu vou para uma reunião de venda, principalmente, dificilmente eu vou com um projeto dizendo, olha, vim aqui te apresentar este evento. Eu vou para ouvir o que a marca quer fazer. Então, quero me comunicar com um determinado público. Peraí, eu vou voltar para o escritório, vou planejar um evento que te ajude a se posicionar para aquele público que é o teu público-alvo. Então, essa ciência de você entender o que o mercado precisa e planejar o teu evento para atender aquilo, é o tempo que te dá, né? A vivência, a forma como o conhecimento, tá sempre buscando estudar. Eu gosto muito de ler, de entender o que o mercado está fazendo, de conversar com bons profissionais e fazer boas parcerias, né? A Golaço hoje ela fala com os principais clubes, fala com as principais agências de marketing esportivo. Eu não criei nenhum tipo de animosidade com o mercado. Sempre foi uma coisa muito tranquila, assim, a forma de se relacionar. Então, a chave do negócio, do ponto de vista de sucesso, é essa questão de equilíbrio e o foco sempre nos custos, né? Na questão de como é que eu administro meus custos. Eu vi várias agências assim, principalmente naquele momento que a gente viveu de Copa do Mundo e Olimpíadas, né? Você via umas agências, né, suntuosas, com um monte de gente trabalhando ali e tal, e pouco exercício no que diz respeito ao custo. Quanto representa aquele custo fixo dentro de uma quantidade X de evento? Então, esse background que eu falei para vocês que eu adquiri financeiro lá atrás, que por acaso eu fui parar no esporte, me ajuda demais. Ajuda muito. É uma das bases ali, né? Hoje eu consigo analisar um evento antes de qualquer compromisso, eu já tenho ali uma perspectiva de receita, de onde eu vou colocar esforço para conseguir viabilizar o evento. Já está tudo pronto, né? Sim. Legal. E Anderson, os eventos normalmente eles partem das marcas
mais das marcas, são as marcas que te procuram para tentar criar aquele conteúdo e criar aquele evento, seja ele interno ou de rua. Como é que funciona isso? Não, você tem dois cenários aí, né? Tá. Na maioria das vezes, você precisa idealizar o evento e para isso você se conecta a uma confederação, uma federação, uma entidade internacional e compra uma data de um calendário mundial, alguma coisa do tipo. Perfeito. E aí você cria um ambiente, né? Porque não pode ser só o esporte. Então você tem que criar um ambiente de negócio. As pessoas vão lá porque elas querem ver o jogo ou porque elas querem praticar esporte, Claro. mas elas querem curtir uma experiência. Então você tem que envelopar isso tudo. E aí sim você vai atrás das marcas. Dimensiona minha cota naming, minha cota master, quanto que isso vai custar para o mercado. Perfeito. E aí você vai para o mercado comercializar um produto que é o que a gente chama de produto proprietário. O que você falou acontece também. Às vezes a marca ela está inserida no esporte de alguma forma e ela fala, pô, eu gostaria de ter uma corrida de rua onde eu fosse a protagonista. Eu não quero entrar numa corrida que é a corrida da Mulher Maravilha e ser uma marca patrocinadora. Não, eu quero que a minha marca promova uma corrida. Aí ela nos procura, a gente dimensiona o produto, explica quais são as virtudes daquele espaço, daquele trajeto, cria um negócio que a gente chama lá de filtro de critérios para ver se os atributos da empresa estão conectados com atributos daquela modalidade. Né? Às vezes a empresa quer comunicar velocidade. Então, vale a pena falar com atletismo, vale a pena falar com... quero comunicar segurança. Automobilismo já não é tão bacana, vamos falar de um outro esporte. Enfim, sim. Você cria esses filtros de critério e aí idealiza um evento para aquela empresa. Geralmente esse evento ele é ou interno ou alguma coisa onde ela vai se apropriar daquele evento para tirar os melhores resultados do ponto de vista de negócio, né? Não, sem dúvida. E as visões assim por parte das empresas? Ainda tem muita resistência em relação a outras modalidades, né? Nesse caso, o futebol, eu preciso focar no futebol, preciso estar no futebol, acaba esquecendo um pouquinho as outras modalidades, ou já tem um pouquinho dessa flexibilidade hoje, já começam a entender, porque também tem aquela questão, e até já emendando uma outra pergunta, dessa questão de modalidade, principalmente quando tem a Olimpíada, aumenta esse interesse, porque parece que assim, o judô só existe... quando alguém ganha lá na Olimpíada. Fora isso, parece que não existe mais. Então, você vai vendo essas repetições, né? esses fenômenos. Cíclicos. Então, exato, cara. É impressionante. Então, como que você enxerga isso e se existe ainda essa resistência por parte das empresas? Então, eu vejo isso assim de forma muito ponderada e franca. O que quer dizer? Não adianta. A gente é o país do futebol. A gente ama o futebol. Então, acontece... Sempre vai ser a modalidade que vai receber mais recursos, né? Que vão ter mais transações, que o volume de dinheiro vai ser maior. Só que tem marcas que sabem explorar isso no futebol, né? E o comportamento do público mudou demais, né? Antigamente você sentava ali na frente da televisão para assistir futebol e eu comprava a borda de campo, né? Para determinada marca e comprava um comercial da Globo, eu fiz o meu papel. Hoje você não pega mais ninguém desse jeito, né? Ninguém presta atenção mais. Hoje a gente tá com a segunda, terceira tela. Então, assim, o cara assiste um jogo, não sei vocês, mas na minha casa funciona assim. Eu ligo a televisão e de vez em quando eu olho, até por conta do futebol que tá bem ruim, inclusive, né? Você olha de vez em quando. Então, a aumentou a voz ali, você dá uma olhada para ver se tem perigo de gol. Exatamente. Ao contrário. Perigo, só o perigo, As empresas, elas começaram a fazer outras ações para buscar a atenção do consumidor. Verdade, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é o que você tocou, a questão do investimento sazonal, né? Quando tem Olimpíada, quando tem algumas competições. Isso mudou muito porque as empresas elas começaram a entender que existem as tribos e enquanto eu tiver mais alinhado com aquela tribo, eu consigo, de fato, prender a atenção daquele consumidor e a fidelidade daquele consumidor. Então, isso mudou muito. Os esportes que têm, os projetos que têm causa,
que tem legado, que trazem alguma ação social, alguma coisa, também ganharam bastante atenção por parte das empresas. Legal. Então, assim, eu vejo com bastante otimismo isso. Eu vejo assim que as empresas, elas mudaram nesse sentido. Dentro dessa lógica, dessa coerência que eu expliquei de relação, ó, pô, aqui é que tem a visibilidade, aqui é que tem a causa e ali é que tem o engajamento, eu consigo construir soluções para a empresa pulverizar o investimento dela e ter um resultado bacana. Agora, ainda é carente, né, de investimento. E nessa equação não dá para jogar só na conta da iniciativa privada, né? Não dá para dizer, o judô, como exemplo que você usou aí, cara, carece de investimento, mas o que o governo está fazendo para fomentar o judô? O que as empresas estão fazendo? Tal. A modalidade de judô, cara, tem patrocínio da Embraer há 10, 20 anos. Verdade. Então, quer dizer, tá lá, tem um investimento, tem um negócio. Existe um apoio, né? Existe. E eu também sou otimista com relação a isso. Eu vejo boas iniciativas do poder público de fomentar modalidades. Mas é aquilo, como que a entidade, como que o público ali daquele negócio, do ambiente que ele está inserido, como é que ele trata desses investimentos, né? Tudo isso tem reflexão nisso, né? Acaba refletindo no sucesso ou não da modalidade. Não, e faz todo sentido, porque a gente sabe que é muito nichado algumas modalidades, e mesmo assim muita coisa tem uma proporção gigante. Né? Então, para quem não conhece ou quem não está acostumado a ver, às vezes não está com essa percepção muito aflorada, mas quando você pega para acompanhar um nicho que seja, um atletismo, um ciclismo, até mesmo um judô, cara, é muito grande, é um espaço gigantesco e que vale muito a pena. Né? Então, por isso que eu até perguntei, porque com certeza você tem essa visão bem mais apurada do que eu. Né? E falando dessa relação também, você tem uma relação muito boa também, não só com o futebol, mas com outras modalidades no feminino, né? Isso. Né? O desporto feminino, de forma geral, ele cresceu demais, né? A mulher, de forma geral, ela tá tomando um espaço na sociedade que é uma coisa que quem não percebeu que é uma ferramenta de investimento, de fazer negócio, de anúncio, de publicidade, tá perdido no mercado. Tá perdendo tempo, né? E o futebol feminino não muda isso. A gente tem 2 produtos lá na empresa de futebol feminino. Um deles chama Brasil Ladies Cup, que é um torneio que a gente faz para 6 equipes brasileiras e 2 do exterior, que vem no final do ano. E junto com o evento a gente faz um workshop e ações sociais para ajudar a desenvolver o futebol feminino. E a gente tem um outro produto que chama Em Busca de uma Estrela, que é um evento, é um projeto social, onde a gente vai nas comunidades, faz peneiras aqui de São Paulo, leva essas meninas para um centro de treinamento, capacita elas durante 11 meses. Nesse período de 11 meses, os clubes vêm e pegam essas meninas para ir se desenvolver nas categorias de base. É uma forma de apresentá-las, né? Isso. Clubes, né? E aí a gente faz um evento final, tipo um draft, igual aquele da NBA lá, sabe? Só para simbolizar uma formatura. E assim, são projetos que captam alguns milhões de reais no mercado, que incentivam a prática, que de fato contribuem para o futebol feminino. E são iniciativas assim que estão super bem, que as marcas gostam, que elas compram muito mais o que acontece fora de campo, né? Que é aquela questão da dívida social. A causa mesmo, né? Do futebol ter sido... Cara, é loucura isso. Na década de 40 era proibido jogar futebol feminino. Sim. Então nós estamos em, sei lá, 60 anos depois e a coisa tá na Globo em horário nobre. Então, quer dizer, tem uma dívida social muito recente. Sim. Então, a marca que consegue se apropriar disso e comunicar certinho, consegue ter bom resultado. E tem muito caminho para explorar ainda, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa para desenvolver. Muita coisa. Mas tá indo bem, cara. Assim, eu costumo ser bem positivo em relação a isso. Eu tenho visto muitas iniciativas aí no futebol feminino. O Campeonato Paulista mesmo de futebol feminino, cara, premiação... dinheiro dobra todo ano. Todo ano tá aumentando. Então, isso é sinal que... Tem mais investimento. Você imagina se a Champions dobrasse de prêmio todo ano. Putz. Né? Então, quer dizer, não dá para olhar só o copo meio vazio, né? Tem que olhar o cheio, exato. Né? E a gente fica na torcida para que melhore, porque olha, tem muito espaço, tem muita coisa bacana para acontecer.
né? Eu falo que sempre sou corintiano, então acompanho um pouquinho ali e é muito bacana. É um universo ali maravilhoso, onde tem muita coisa para explorar, né? Muita menina boa, começa jogando bola ali. Tem muita a questão da causa também, que precisa ser olhado, claro. Né? E o futebol também, né? O futebol, assim, até em termos de tudo que ele leva. Então, a gente fala de narração esportiva também envolvendo mulheres. Então, ele leva ali um mundo e potencializa tudo que está em volta dele, né? Então, isso que é muito bacana. Estádios cheios, né? Então, pô, você lotar a capacidade... Eu percebi recente que os estádios estão muito mais cheios. O pessoal torcendo, acompanhando, né? Bandeirão e tudo que a gente via no futebol masculino, a gente vê agora de um jeito muito forte no futebol feminino. Isso é bacana, né? É claro, tem que explorar. Né? É interessante citar que o público, cara, é completamente diferente. Se você tiver a oportunidade de ir num jogo de futebol feminino, você vai ver assim um comportamento diferente, um tipo de consumo diferente, um engajamento diferente. Então, o que acontece é uma oportunidade com um público que só cresce. E é uma modalidade, o futebol feminino e os esportes femininos de forma geral, né? Porque, querendo ou não, são poucas as modalidades onde você não enxerga esse débito, né? Com a mulher. Pouquíssimas. Então, o que acontece? Você vai encontrar sempre algo que possa... um atributo que você possa associar à sua marca e desenvolver. Até nos esportes de areia também, né? Tem bastante, né? Sim. A mulherada tá praticando muito, cara. Beach tênis, por exemplo. Você vai na academia, a gente tá montando um evento aqui no Morumbi, e eu tava lá antes de vir pra cá. Cara, 3h30 da tarde, 20, 30 mulheres jogando futevôlei, jogando beach tênis. As quadras no clube lá, você não consegue reservar. Tanta gente que está treinando. E vem crescendo bastante isso. Acho que até mesmo pela pandemia, né? Isso. Por tudo que potencializou, como você falou, faz muito sentido isso, né? A gente, como sociedade, né, de forma geral, a gente começou a se preocupar com essa questão do lifestyle, de melhora física, de melhor qualidade de vida. E o esporte comunica muito com isso. Né? Conversa muito bem. O esporte, poxa, como é que você não vai praticar esporte se você quer ter uma melhora de vida, uma melhora de qualidade de vida? Então, quer dizer, é uma oportunidade, uma linha de comunicação que de fato, se a empresa enxerga, fala, poxa, aqui eu encontrei um nicho legal, ela tira muito proveito disso. Eu atendo, por exemplo, uma empresa que ela é um laboratório, né? E o laboratório, ele precisa, o principal vendedor do laboratório é o médico, né? Que receita o remédio ali para o paciente. Sim. Cara, essa empresa ela coloca muito recurso em criar experiência para os médicos. Então, o que eles fazem, né? Que é uma coisa que eu sempre incentivo as empresas a fazerem. Ter um CRM ou ter um nível de informação do teu cliente que envolva o esporte. Né? Quantas pesquisas a gente responde, né? Ao comprar alguma coisa? Responde aqui um quiz, um negocinho. E o esporte não está inserido ali. Eu converso com muitos gestores da área comercial de várias empresas. Eu falo, cara, o que você sabe do ponto de vista do esporte e do teu cliente? Não sei nada. Da prática mesmo, né? Para mim é uma oportunidade isso. Porque antigamente você só colocando um detetive atrás do cara que você conseguia saber o que ele faz. Hoje não, cara. Hoje eu recebo uma relação de 10 nomes, eu pesquiso no Instagram, no LinkedIn. Dificilmente eu não vou encontrar uma foto dele no estádio, ou ele participando de uma maratona. Uma quadra. E aí você consegue fazer um planejamento personalizado de experiência. Legal. Você tá mirando ali no diretor da empresa tal, que ele gosta de tênis. Cara, a gente já pensou em comprar um pacote para ele ir pro US Open, proporcionar uma experiência dessa pro cara? Já pensou em fazer uma clínica aqui no Clube Pinheiros e trazer um atleta profissional para administrar essa clínica que vai ajudar ele a melhorar golpe, a estar com o ídolo dele, coisa do tipo. E o cara vai lembrar da marca que convidou ele para isso a vida inteira. A memória fica muito presente. E eu acredito muito nesse marketing de experiência, de gerar uma experiência. E o esporte nisso é óbvio que a cultura também gera isso, outras experiências geram isso, e as marcas estão percebendo isso. Mas o esporte nesse sentido é matador ali. Você consegue encontrar a pessoa no melhor momento dela e ela se envolve com aquilo. Então, a marca que consegue gerar
esse ambiente propício para negócio, tira muito proveito. Pô, não, sem dúvidas, né? E as marcas, você vê que algumas ainda têm uma resistência e tudo mais, e perto das dificuldades, eu ia te perguntar, você acredita que ainda exista muita dificuldade ainda na questão de marca, com campanha, ou não, isso já foi desfeito? E se tem alguma dificuldade que você encontra, você fala assim, pô, hoje minha principal dor é talvez a marca entender isso, ou nem seja em relação à marca ou alguma modalidade, como que você enxerga esse mercado? Cara, a gente viveu uma mudança grande do digital, né? O digital tomou dinheiro da TV, tomou dinheiro dos Continua tomando. Dos principais níveis de comunicação, dos veículos de comunicação, rádio, tudo. Só que agora a gente criou uma geração de pessoas muito impactadas pelo digital. Então agora eu tenho a opção da publicidade convencional, tenho o digital, só que eu preciso dialogar com o meu consumidor. Sim. E onde que está a atenção dele? Será que a atenção dele está quando ele está sapeando o Instagram, né? Ou as redes sociais? Ou será quando ele está buscando um conteúdo, né? Como o de vocês aqui? Cara, quero abrir minha cabeça em relação a negócio. Aí eu tenho uma inserção de um comercial, de uma escola de negócios, de um determinado produto. Cara, ali eu tenho a atenção do cara porque ele tá no momento certo. Então hoje eu vejo essa dificuldade de fazer o profissional que compra essa mídia entender que aquilo é mais complexo do que simplesmente pegar uma agência de social media e injetar um dinheiro lá e receber um relatório da Meta e falar, pô, eu tive aqui um engajamento com não sei quanto. Interação de tanto. Cara, mas não funciona, a lógica não tá tão exata assim. Né? Exato. Então a gente precisa mudar um pouco dessa forma de pensar. E acho que o mercado é que regulamenta isso, né? Não vai ser eu, não vai ser ninguém que vai chegar e falar, pô, agora mudou. O que acontece as coisas vão organicamente se adequando a uma nova forma de comunicação. Então eu vejo que as empresas, as que são mais conectadas com o teu cliente, elas perceberam isso e hoje estão pensando mais em ações personalizadas. Agora, as que são mais acomodadas, né? O cara que compra futebol, por exemplo, né? Eu ganhei assim, bastante dinheiro com isso. Vendi muito borda de campo de futebol. Sim. Só que eu ia para um bar, por exemplo, e assistia jogo num bar, e eu fazia essa experiência. Acabava o jogo, eu chamava a mesa do lado. Você lembrava de algumas marcas? Você lembra de alguma marca que passou ali na beira do campo? Cara, ninguém lembra de nada. Não faço nem ideia. Eu costumava dizer que lembrava eu que vendi e o cara que comprou. Só que acontece, a métrica, qual era a métrica? O cara contratava o Cantar Ibope, o Cantar Ibope vai lá, mensura tudo que passava na televisão e te entregava um relatório dizendo, ó, sua marca ficou exposta por 1 zilhão de minutos que vale 1 bilhão de reais. Valoração de não sei quanto. Era gigante. Só que assim, eu costumo dizer que esse tipo de compra é a compra de segurança do profissional de marketing ou do comprador de mídia de uma empresa. Porque imagina no ambiente corporativo, você tem ali a busca pela venda. E aí, eu sou gestor de marketing. O que eu uso de ferramenta para me defender? Para dizer, ó, eu exibi a marca. Pega esses números. Toma aqui esses números. Se não vendeu, amigo, a culpa é do PDV, a culpa é do preço, a culpa é do que... Não foi então, do investimento, é uma compra de segurança. Então, comprar futebol hoje é uma compra de segurança para o profissional de marketing. Tem o cara que se esconde atrás disso e faz essa compra e segue vivendo. Segue de boa, tranquilo. Agora tem o cara que é mais... talvez não tenha o recurso necessário para comprar uma cota gigante dessa e consegue ser mais criativo e ter mais sucesso nisso. Eu vou dar um exemplo de um case aqui que eu cito até por conhecer a pessoa. Por favor. Que é a marca Stanley. Vocês conhecem o copo Stanley? Cara, os caras
chegaram num conceito aqui no Brasil que não tinha dinheiro para fazer esse tipo de investimento que a gente está falando. E aí eles foram criativos em influenciadores, em conectar com as pessoas, em gerar experiência, em fazer a pessoa ter contato com o copo, enfim. E ali eles conseguiram segmentar o negócio deles e deixar o negócio deles consolidado. Hoje não tem uma pessoa que você fala, o cara pode até não gostar do copo Stanley, achar coisa de frutinha, sei lá o quê, mas o cara vai falar, eu sei o que é, eu sei o que é, é aquele copo lá que deixa o negócio gelado. Ele vai falar, é o copo bom, é o copo de rico, é o copo de alguma coisa, mas ele tem o conhecimento. Mas você lembra de alguma campanha do copo Stanley na Globo? Ou em qualquer outro veículo? Você não lembra. Não lembro. Então como é que eles construíram isso? É um pouco disso que a gente está falando. De como pegar um produto e falar, eu vou construir a minha imagem e minha associação com determinado público sem o convencional, sem aquele caminhão de investimento, né? As famosas campanhas que a gente lembra lá, Casas Bahia, Itaú, né? Nada contra, claro, acho que funciona, só que nem todo mundo tem as ferramentas que essas marcas tinham. Tem que saber trabalhar com o que tem. E tem muito aquela visão também, né? Que é até meio estrutural de preciso estar em todos os lugares, né? Preciso aparecer em tudo. Né? Então a pessoa nem que sempre, vê, não, imagina. Então a pessoa vem com essa ideia de preciso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então o contato futebol, tô lá na placa, na borda, tô não sei aonde, e aí no fim o impacto que gera aquilo talvez não seja tão positivo quanto uma campanha específica. Isso. Que aí eu acho que, por exemplo, no futebol hoje, falando até dessas campanhas personalizadas, a questão de você entregar a bola com controle de carro remoto. Sim, teve a última do Mercado Livre, que eu vi, entrega pela placa, ali sua encomenda chegou, que é importante e tal. Então essas coisas ficam marcadas, né? E não necessariamente ficar ali exposto. A inovação, né? Que o Anderson estava comentando. Exatamente, eu acho que esse é um ponto. A gente traz algo diferente. E acho que esse é o ponto, é o caminho, né? Sim. E por esse lado da criatividade, da inovação e de buscar o público personalizado, principalmente, né? E até os donos de propriedades, né? Eles precisam abrir a cabeça com relação a isso, né? Verdade. Eu vou te falar um case recente aqui. Eu tinha uma empresa de cartão de crédito que queria fazer uma ação de publicidade com o árbitro. Que era, o cara ia sacar um cartão e o cartão tinha um desenho, né? A empresa tinha o vermelho como predominância, então ela queria estar associada àquele momento. E aí você vai falar com a entidade, como eles queriam algo de impacto, e na época a gente só tinha as competições, o brasileiro, vai conversar com a entidade, tem uma ideia aqui de um cliente que quer fazer isso, isso e isso. Não quero fazer, não mexo nisso, entendeu? Então, quer dizer, óbvio, tem algo sensível ali. Tem os motivos, né? Claro, tem a coisa do esporte e tal, faz sentido, mas em determinadas coisas, você pode fazer, que nem o caso que você citou do Mercado Livre. Alguém teve que autorizar a fazer ali aquele sistema onde a bola aparecesse ali para o cara cobrar o escanteio, né? Exato. Então, quer dizer, se a pessoa não tem a mente aberta para esse tipo de coisa, não vou mexer com isso aí não, deixa isso para lá, isso é tradicional, isso né? Nunca ia acontecer. Um exemplo disso que eu uso sempre é o tênis, né? O tênis, cara, é a modalidade que menos deu margem, né, para criações do ponto de vista de publicidade. Pra você ter ideia, até hoje tem limite, né, do tamanho de marca que um tenista pode usar. O Wimbledon, por exemplo, você só vai jogar se tiver vestido de branco. Então, quer dizer, são regras que o marketing da ITF colocou ali que engessam essa criatividade. Você, qual marca que não adoraria? Nike patrocinou determinados tenistas, o Nadal foi um deles durante muito tempo. Imagina quanto produto ela não poderia usar o torneio de Wimbledon para lançar e não conseguiu fazer porque o negócio é mínimo, né? Então, muito pequeno. E é lógico, varia muito ali do esporte, tudo, mas ainda tem essas restrições e é muito sério, né? Isso aí, cara. Ainda tem. Tem modalidades que são mais permissivas nesse sentido, né? Tem modalidades, por exemplo, que não permitem investimento de sites de aposta, outras permitem. Enfim. Esse era um assunto que eu até queria tocar também, porque é um assunto... Teve a questão do tênis do Jordan também.
Pois sim, exato. Porque o tênis acho que só podia ser branco e aí ele Na jogava... época ele já conseguiu quebrar essa barreira, né? Exatamente. Aí o clube, a marca pagava acho que uma multa, uma multa por jogo para que ele pudesse jogar com uma cor Que foi diferenciada, infinitamente irrisória perto do dinheiro que eles fizeram bizarro, com o tênis. bizarro. Né? Mas essa questão da bet, da casa de aposta, tem um assunto nesse meio, né? Sim. Eu falo, pô, como é que é lidar com isso? Porque não tem jeito. Chegou, invadiu, tá em todos os lugares. Como é que foi esse contato? Né? Como você recebeu e como é que foi lidar também com essa evolução? Porque eu imagino que é uma loucura, cara. Muita coisa acontecendo, muito investimento, né? É um mundo, um universo completamente diferente que tem um fluxo muito alto também, né? Sim. Então, a gente lá tá 100% inserido nisso, né? Uhum. O que eu costumo dizer? Para o esporte, o investimento que a Bet traz é importante. Só que a gente não pode fechar os olhos pro efeito que isso traz para a sociedade como um todo, né? Porque a gente atende, como eu falei para vocês, muitas lá. E atende, por exemplo, as mídias sociais dela, né? É uma tragédia, né? Você tem gente que está jogando o dinheiro da conta de luz, tem gente que está jogando aluguel, está entrando em dívida financeira. Pegando empréstimo. Exatamente. Social, né? Então o que acontece? Eu acho que o mercado ele precisa ser regulamentado e o governo já está fazendo isso para que empresas sérias, né, elas continuem atuando no mercado de bet. Precisa haver um negócio que fora do país existe de forma muito séria, que é o programa de educação do apostador. Né? Isso é legal. Ou seja, você ter formas de educar e nisso as outras modalidades que não são futebol podem se beneficiar muito, né? Porque parte do lucro dessas empresas precisa ser revertido a programa de aposta consciente, aposta solidária, Sim. que faça chegar recurso na sociedade. Então, assim, do jeito que estava até recentemente, numa zona cinzenta, é ruim para a sociedade como um todo. Mas regulamentando e fazendo com que isso aconteça da forma como precisa acontecer, é um player super importante para trazer dinheiro para o esporte. Eu só vejo com preocupação que hoje a gente fala de bet, você falou de bet aí, né? O que vem na tua cabeça? Aposta esportiva. Né? O cara que aposta lá no jogo, tal, não sei o quê. Só que hoje, 90% da receita que as casas têm com aposta não vem da aposta esportiva, vem do cassino online. Então, quer dizer, é uma coisa que tá mascarada, que tá tratando no esporte, mas de fato é o tigrinho, é o jogo tipo cassino. Coisa. O cassino ali, né? Então, vamos cuidar disso? O que é o cassino e como que o cassino pode te ajudar como é que eu posso usar o cassino ali, a publicidade destinada para isso, para educar a população? Né? Beleza, eu quero separar um valor X do meu orçamento para jogar. O que é beleza. Saudável, né? O que é saudável? Qual é o limite disso, né? Assim como você separa para ir pro bar, como você separa para ir para uma festa, cara, o direito das pessoas. Claro. Só que o problema é que hoje a gente tem essa cadeia toda, né, dos influenciadores, a forma como é comunicado, né? Você pega o pessoal menos esclarecido, né, cara? A comunicação é muito bruta, né? Sim. Do tipo, o MC tal tá tirando o dinheiro dele, a casa dele de Alphaville, o negócio tá vindo do resultado no jogo. E na verdade tá vindo do anúncio que o jogo ou que a casa tá pagando pro cara. Publicidade que ele tá fazendo. Então, quer dizer, é muito distorcido isso. E infelizmente são poucas pessoas no nosso país que têm a instrução necessária de olhar para essa situação e falar, peraí, meu. É bem assim, não né? é bem assim, deixa eu entender isso. Mas assim, apesar de estar falando de um mercado do qual eu me beneficio muito, né? A agência se beneficia muito disso. É importante manter essa coerência. E eu falo isso para os clientes. Né? Quando eu vou discutir uma campanha de determinada casa de aposta, eu falo para eles, cara, isso aqui é muito agressivo, isso aqui, né, você quer contratar o jogador tal para ele comunicar desse jeito? Eu tenho um papel com o meu cliente, certo? E tenho um outro papel com a pessoa que eu estou contratando.
Então, na hora que eu chegar pro atleta, eu não posso convencer ele a fazer dessa forma tão agressiva, porque isso pode ser prejudicial para a imagem dele no futuro. Total, cara. Então, com os dois, né? é uma linha de duas mãos e é meio complexo. Mas a gente consegue fazer isso de forma coerente quando a gente coloca todos os cenários na mesa. Ó, isso aqui tá além da conta. Isso aqui tá... E escolhendo também os clientes, né, cara? Porque não dá para você atender todo mundo, né? Porque é um mercado que ainda tá meio nebuloso, né? Não, total. E é importante falar isso porque realmente é uma reflexão que poucas pessoas faz, cara, desse mercado de apostas, né? Então, apostas esportivas. E tem um cassino, cara, que é gigantesco. Tanto é que se você pegar o perfil das redes sociais ali, vai ter muito mais interação com os jogos que tem no cassino do que realmente apostas esportivas, né? Então... é um negócio impressionante, né? Um dia desse eu perdi um voo aí que eu ia pro Rio. Ah, tá. Eu cheguei e falei, perdi no Tigrinho. Eu perdi um voo, aí eu pedi para um menino que trabalha comigo lá para ir dirigindo, porque eu não podia perder a reunião, né? E aí a gente foi em 3 pessoas. O cara que tava do meu lado, cara, ele foi jogando um jogo do aviãozinho daqui até o tal de Aviator lá. Que sobe, você tem que parar na hora certa. Cara, o cara foi jogando por quase 4 horas, sem parar, sem parar. Tudo bem, chegou lá no Rio e falou, consegui ganhar tanto, tal, não sei o que. Mas eu falei, cara, você entende que nós saímos na Marginal até aqui. Você passou 4 horas jogando. Cara, é um negócio assim que... É um vício, desperta um negócio no ser humano que é complicado, né, cara? Nem todo mundo sabe lidar com isso. Tem que ter um ensino, de fato. Tem que ter um preparo mesmo, porque é aquele negócio, você vai perdendo, você pode até ganhar cara, 200, você perde R$1, você vai querer recuperar esse R$1. Exatamente. Você ganhou 200 já, mas você vai querer recuperar aquele que você perdeu. E aí que você perde os 200, você perde mais 300, mais 400, e aí você vai se Quando você enrolando. conversa com o apostador viciado, ele tem sempre um argumento, cara. É sempre um argumento assim, que te traz pra lógica, sabe? Isso é muito complicado. Porque assim, uma coisa é você, que nem o cara que se vicia em qualquer outra coisa, ele reconhece. Fala, não, cara, é o seguinte, eu tô viciado em bebida, me faz mal, vou parar de beber. O apostador, ele tá sempre entendendo alguma lógica. Ele fala, cara, o jogo do Aviator aqui, por exemplo, ele tem um certo horários. pico, tem horário, tem um padrão. Então o cara começa a querer justificar aquilo. Tem uma e lógica, isso é muito né? perigoso. Porque eu acredito no entretenimento de forma geral, e o cassino é um entretenimento como outro qualquer. Claro. Né? Mas consciente. Cara, separou uma grana do teu orçamento. Quem aqui nunca jogou pôquer com os amigos valendo um troquinho? Né? Joga ali um negócio tal. O que vai acontecer no fim do dia? Vou sair com 600 ou vou perder 50? Né? Tá dentro do controlado. Agora, essa coisa que a gente tem visto nas mídias aí de gente empenhando casa, pegando empréstimo, é perigoso para a sociedade. É complicado. Bom, bacana, legal. Acho que as duas palavras que o próprio Anderson comentou é regulamentação, né, Anderson, e a parte de instrução. Sim. Regulamentação para deixar as coisas realmente controladas e bem alinhadinhas, e instrução para as pessoas que usam, Claro. Poderem usar com moderação, que é o que as bebidas já usam há muito mais tempo, né? Que eu acho que a gente precisa ter essa questão da moderação para jogo também, né? Não, e só isso já trilha ali já ajeita muita coisa, né? Sim. Muita coisa. Bom, infelizmente, passou rápido pra caramba. Já voa, né? Voa. Não que nem um Aviator, mas voa. né? Então, é muito bacana. Infelizmente vai chegando aqui o nosso tempo final, né? Mas eu queria agradecer muito a sua participação, dizer que as portas estão abertas. Quando você quiser voltar para falar de outro assunto, estamos de portas abertas. E para encerrar, é claro, né? Para encerrar, primeiramente, parabéns, né? Pela iniciativa, pela Golaço, é muito bacana, de fato um golaço, tá? Muito legal. E eu queria dedicar esse espaço aqui para você realmente dar uma dica para nossa audiência, falar um pouquinho do mercado, enfim, é um espaço seu, sinta-se em casa. O que eu posso dar de dica assim para quem quer entrar nesse mercado é que é um mercado assim muito bom de trabalhar. Eu tenho muita satisfação de trabalhar com esporte, principalmente esse esporte quando ele faz um bem para a sociedade. Isso é muito recompensador. Você se envolver num projeto social, se envolver num negócio que tira a molecada do ambiente ruim e traz para o esporte, isso é muito legal. Existem muitas oportunidades, né? Mas o caminho é o preparo, como tudo. Tem que se preparar,
tem que estudar, tem que entender onde vai atuar, né? Tanto no marketing esportivo tem gestão de carreira, tem gestão de ativo, tem organização de evento, tem comercialização tem um monte de segmento. Estuda o mercado, entende ele direitinho, é um mercado rico em oportunidades, né? Traz uma cadeia de suprimento grande, desde assessoria de imprensa, fotógrafo, fisioterapia, tudo um universo que o marketing esportivo, de certa forma, contribui. E assim, é legal poder incentivar as pessoas a trabalhar com esporte. Eu recomendo, me encontrei, sou feliz com isso e graças a Deus tô buscando novos desafios aí no esporte para que a Golaço tenha novos eventos aí. Pô, que legal. No fim, o resultado é muito prazeroso, né? Sim. É muito bacana. Wilson, obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Obrigado, Anderson. Obrigado, Camilo, pela presença de agradeço. sempre. Muito legal. E agradecer também a nossa audiência. Então, você que ficou ligadinho até o final, aí, muito obrigado pela sua companhia. Você que nos assistiu ou nos ouviu. Lembrando, né? Por favor, classifique a gente lá no Spotify, muito importante. Curta, comente, compartilhe esse vídeo aí. Um assunto sensacional, uma aula, né? Uma aula. Então, para não, cara, é uma aula. Então, para quem quer, para quem se interessa, não só por esporte, mas também por marketing, que é muito bacana. Sim. Assim como ele falou, o Anderson falou aqui, o cara tem muitas ramificações para explorar e a gente conta com a sua presença lá no próximo episódio, beleza? Sendo assim, um forte abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.